fato, olha aí, ó. Ônibus do transporte eficiente são encontrados em Matagal, ao lado de empresa em Teresina. A ação ocorreu após uma ordem judicial que determinava a devolução dos veículos à prefeitura. Vamos ver. Uma imagem que impressiona. O abandono de recursos públicos que resultou na ineficiência de um serviço que deveria funcionar plenamente em Teresina. Pelo menos 9 ônibus que deveriam atender pessoas com dificuldade de locomoção foram encontrados abandonados, cobertos pela vegetação, em um terreno baldio ao lado da empresa Santa Cruz, integrante do consórcio de transporte público da capital. O flagrante aconteceu no momento em que o oficial de justiça cumpria o mandado de recuperação de 22 veículos destinados ao transporte eficiente. O impasse entre o valor pago pela prefeitura e o considerado justo pela empresa deu origem a um problema. Outra empresa do consórcio se dispôs a continuar operando pelo valor ofertado pela prefeitura, o que desencadeou uma disputa judicial pela recuperação dos veículos que pertencem ao município. O nosso superintendente Carlos Daniel, o nosso diretor Adriano, eles pediram para a substituição da empresa e comunicaram a todos os consórcios quem se interessaria a prestar o serviço. Uma empresa se disponibilizou exatamente para prestar esse serviço e ele não quis entregar o ônibus. Ele pediu um aumento através da análise da S-Trans, que paga R$ 6 o km rodado no transporte eficiente. E ele estava pedindo, chegou a pedir 8, depois chegou a pedir R$ 7,13. E a S-Trans, através de várias situações, falou que só pagaria os R$ 6 a prestação de serviço, que não estava sendo exatamente uma prestação de serviço eficiente. Através daí, a S-Trans tomou medidas, através das fiscalizações, e constatamos também que várias situações situações precárias do transporte eficiente prestado para essa empresa. Dentro da empresa, 2 ônibus foram recuperados, mas não estão em funcionamento. 5 estariam sendo utilizados e os demais teriam sido distribuídos entre empresas do consórcio para dificultar a recuperação. Ao todo, cerca de 3.000 pessoas dependem do serviço, que realiza em média 120 atendimentos por dia. O balanço é matemática é uma ciência exata. Se a prefeitura, à época do contrato, contratou 22 veículos para fazer o transporte eficiente, é porque, na verdade, à época do contrato, necessitaria de 22 veículos do transporte eficiente, desses micro-ônibus, né, adaptado, para fazer o transporte dessas pessoas, né, que têm alguma deficiência e que agendam as suas necessidades através da S-Trans. Então, hoje, eu lhe diria que menos de 25% está sendo cumprido, porque de 22 nós temos apenas 5 carros rodando. No local, além dos ônibus, os agentes encontraram peças retiradas dos veículos, como poltronas, sistema de direção e até cadeiras de rodas. Já pegamos situações que é surreal, onde carro que é da prefeitura, praticamente sem um câmbio de embreagem, sem o assento do motorista, direção, painel, tudo sucateado. Então tem situações que elevou exatamente a S-Trans, a fiscalização e a prefeitura a tomar esse tipo de atitude, porque a gente está empenhado exatamente por melhorias. Como o transporte é eficiente, é para ser eficiente para os usuários, tanto os cadeirantes, tanto com as mães que têm filho com paralisia cerebral, e a gente quer prestar o serviço, a S-Trans, a prefeitura prestar o serviço adequado para eles. A operação deve continuar durante todo o dia para garantir a recuperação de todos os veículos, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar e o cumprimento da ordem judicial. A expectativa é de que o serviço seja retomado o mais rápido possível, já que a população segue prejudicada. Os 6 que estão na garagem da empresa, porque a empresa tem aqui ao lado um terreno, que é esse onde eu entrei agora. Então, na garagem, eu estou aqui aguardando por parte da diretoria de transporte 2 pranchas longas para levar os 2 que estão aqui e mais uma, porque tem mais um ônibus em condição de sair daqui agora, né? Os outros 2, o Arnaldo se comprometeu comigo de limpar o local onde se encontra esses 2 carros, haja visto. Olha, o serviço chamado transporte eficiente ele nunca foi, desde quando foi implantado. Foi implantado porque é um serviço obrigatório por lei. A prefeitura tinha que ter, não, obrigatoriamente implantou. Nunca foi um bom serviço. Pode perguntar à associação de cadeirantes, às pessoas com deficiência. Nunca foi. Porém, ele atendia.
o quarto mandato, né, que foi de 16 a 20, de Firmino, passando pelo doutor Pessoa e agora com o Silvio Mendes, ele foi piorando, se deteriorando de um jeito que nós chegamos a isso, a essa vergonha de a empresa contratada para cuidar dos ônibus mantinha alguns deles escondidos no mato. Para quê? Para não gastar com a operação, com o uso. Então, botava ali 4, escondia 7. Como é que o serviço desse ia prestar? E mais, deteriorando um patrimônio, tudo bem que desses aí 2 são da própria empresa, mas 6 que foram doados pela prefeitura, na época de Firmino Filho, para que a empresa operasse com eles o serviço. Em tese, e eu entendo assim, o patrimônio público nosso, deteriorando sem uso, porque a empresa entendia de lucrar mais. Eu penso assim, claro, com menos operação, menos gasto, menos ônibus rodando, o valor que a empresa arrecadava tinha um percentual maior de lucro. Até que chegou a esse impasse já nessa gestão, conforme explicou aí o diretor da S-Trans. R$6, pediram um reajuste para 8. Não, vamos para 7. Mas outra empresa do próprio Setut disse, não, eu faço pelos 6. E aí desencadeou a briga entre as empresas. Se tem uma empresa dizendo, ora, eu opero pelos 6, você, claro, a prefeitura tem o direito. Peraí, se tem uma oferta dizendo que vai fazer pelos 6, por que eu vou pagar 7? É o justo, é o correto, o menor valor, o menor preço. E aí foi indo, até que esse descalabro se desnuda para o público nessa manhã, com essas imagens muito tristes que a gente está vendo. E é preciso saber o desfecho, que infelizmente vai acontecer na justiça. Mas um apelo que eu faço, até lá, até que a justiça defina quem é quem tem razão e quem não tem, é preciso que a prefeitura cuide, a S-Trans, de manter o serviço minimamente operante para as pessoas com deficiência que precisam no dia a dia que funcione. Diga, Ari. Amadeu, eu estou chocado com essa reportagem do Denis Constantino, porque ele mostrou aí que para que essa tática dê certo, essa que você acabou de esmiuçar, eles estavam escondendo ônibus em diferentes garagens de empresas do sistema. 4 ônibus aqui, 2 ali, 1 ali. Quer dizer, foi algo premeditado, algo, sim, estudado. Não vamos colocar tudo no lugar, não. Vamos colocar um aqui, outro ali, outro acolá, para poder reduzir o serviço e aumentar a margem de lucro. Agora, é preciso que a prefeitura resolva a pendenga judicial. Acho que essa empresa não tem mais condições, dado o que a gente expôs aqui, de continuar operando esse serviço, mas o serviço não pode ser descontinuado. A prefeitura tem que resolver o quanto antes, colocar a Procuradoria do município em campo, se ainda não colocou, porque eu tenho muitos ouvintes que usam o serviço. Muitos. Pessoas que são cegas, pessoas que são cadeirantes, que precisam. E eles disseram, Ari, era muito ruim. A gente espera que com uma nova empresa melhore, mas a gente não pode esperar, tipo, 1 semana, 2, 3. Então tem que resolver o quanto antes. Eu sei que, às vezes, judicialmente demora, mas não pode esperar, não. Emergencialmente tem que se dar uma solução. Agora você vê por essas imagens, a folhagem está entrando nos motores, Cecília. Isso aí não está 1 semana, 2 dias, não. Há muito tempo que esses ônibus estão aí, Cecília. Que coisa triste. Olha, sinceramente, há um tempo atrás, o fluxo desses transportes pela cidade já era baixo. E eu acredito que do ano passado para cá, piorou. A gente quase não vê
essas vans, esses transportes públicos andando pela cidade. E agora está aí uma boa explicação do porquê, porque parece uma palhaçada com a cara da população. Isso, de fato, precisa ser solucionado e trazido uma solução melhor, mais eficiente, que sirva ali no dia a dia para as pessoas que dependem desse tipo de transporte público, Amadeu. Agora, não deixa de ser também um descaso do poder público que permitiu que se chegasse a esse ponto, aliás. Isso, a prefeitura tem o dever de fiscalizar a execução das ordens de serviço. É isso aí. Quem é que estava fiscalizando? Que entregou os ônibus para o uso. E os ônibus estavam no mato. Mas não tem uma planilha, não? Não havia fiscalização. Então, aproveitaram essa brecha, essa falta de atuação na fiscalização por parte da prefeitura para acabar gerando isso aí. Retirada de veículos de circulação, entrega ao abandono, à depredação, enfim, um prejuízo difícil de ser reposto para a sociedade e exatamente para um público que muito precisa, um público mais vulnerável, mais frágil, que depende, em muitos casos, exclusivamente desse tipo de transporte, o que escancara a falta de compromisso da prefeitura e do CETUT com esse público que tanto precisa. Vamos lá, ainda sobre a questão de transporte, eu tenho uma manchete aí do Marca, que é o seguinte: transporte rural. Sim. Nós alertamos aqui, houve uma mudança, foi uma lei de um vereador aqui, Fernando Lima. Não, Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, obrigando que os ônibus tivessem uma idade para operar na zona rural. Eu disse, vai dar erro, vai dar zerda. Parece que vai dar. Olha aí, Ari. Transporte rural de Teresina pode colapsar já neste mês. Câmara avaliará um novo prazo para a adequação da frota. Então, França. Idade média de